Queridos amigos que acompanham o canal, mais um vídeo falando sobre a terrível situação da Europa, mas o mais impressionante desse vídeo, pessoal, é exatamente a situação de todas as outras regiões, né? Não é brincadeira, então vamos mostrar aqui a Ásia, próprios Estados Unidos, né, passando aí por muitos problemas, mas começando só, né, gente, com esse gráfico que é realmente impressionante. O que que é esse gráfico aí? É exatamente, pessoal, o Eurozone Trade Deficit, né? Então, a Europa está perdendo muito dinheiro com sua balança comercial, com suas relações de troca, não é mesmo? Desde energias, né? Desde commodities, né, produtos aí ligados à energia, até a não energia também. Então vemos aí energia em vermelho e não energia em azul. E exatamente, né, preto é o trade total. Então vejam o tamanho dessa queda. É realmente, gente, impressionante, né? O que que poderia, né, estar levando a essa queda enorme? Já falamos aqui diversas vezes no canal, e a maior consequência disso, né, gente, é a grande queda do euro, tá certo? Então, até para nós, né, que somos brasileiros, às vezes aí, né, algumas pessoas gostam de ter euros para se proteger das grandes flutuações do real. E sim, né, está perdendo bastante. Mas não é só o euro, né, gente? Todas as moedas estão perdendo muito frente ao dólar, tá certo? E o que que vai acontecer quando essas mesmas nações, não é mesmo, começarem aí a vender mais rapidamente até do que já estão vendendo, tá, gente? Está realmente muito rápido, né? Muito forte aí a venda de dólar em relação às reservas, né, de todos os países do mundo, tá certo? E não apenas isso, a questão também dos petrodólares, né, aquele acordo feito ali depois que acabaram com o padrão ouro, ou seja, né, o dólar ser financiado pela quantidade de ouro que os Estados Unidos e os membros aliados ali tinham, tá certo? Então, sim, gente, estamos passando realmente por momentos históricos. O que mais, então, né, temos aí para falar além da Europa? Hong Kong, pessoal, sempre falo aqui também no canal, né? A queda aí vertiginosa das ações de Hong Kong. Acabamos de ver o maior declínio anual nas reservas estrangeiras de Hong Kong na história. Se alguma vez houve um momento para vender o dólar, esse momento é hoje. Então, gente, que coisa, né? É exatamente isso que eu falei em relação às reservas. Vejam o tamanho aí da queda. Eles fazem isso por quê, né, gente? Para tentar, né, segurar o enorme problema que os governos têm em todos os aspectos, né? Aqui no Brasil também, há um tempo atrás, tivemos aí governos, né, com vontade de diminuir a reserva, e aí acabamos, né, graças a Deus, não diminuindo tanto, até se posicionou, né, o Brasil um pouquinho em ouro, mas isso daí acabou não vingando tanto, né, saiu ali de um percentual muito pequeno para continuar com um percentual pequeno, saiu de 0,5%, foi para 4%, uma coisa assim, né, mas bem tímido ainda, mas aí está, né, gente, como isso é uma questão mundial, gente, todos os países estão fazendo isso, e é óbvio, né, que isso vai sim diminuir a importância então do dólar. Mas caramba, né? Se vai diminuir a importância, por que é que o dólar então está performando tão bem em relação às outras moedas? É aquilo que a gente falou, né, pessoal? Ainda é, né, a moeda aí de reserva, ainda é a moeda utilizada como proteção, por incrível que pareça, mas, né, obviamente que essa movimentação de vendas de dólares aí por todas as nações, uma hora vai dar ruim, gente, vai dar ruim. E aí, né, já que estamos falando de moedas, qual será que é essa moeda aí, gente, que já caiu 45% em alguns meses, não é mesmo? Desde ali de 2021 teve uma queda desse tamanho. Será que é alguma cripto, pessoal? É Doge, né? É o Bitcoin? Não, gente, é o JPY, são os ienes,
japoneses, pessoal. Que coisa absurda, né? Então, Europa caiu tudo que a gente viu aí, a balança comercial, o euro mesmo, tá numa queda histórica. Os ienes japoneses também, a Libra, né? Vamos falar aqui também sobre a Libra. Alemanha com problemas homéricos. Pessoal, qual é o local hoje do mundo, né, que poderia ser considerado um porto seguro? Parece que o mundo ainda está acreditando nos Estados Unidos, no tio Sam, né, como um porto seguro. Será, gente? Será realmente que é isso? Antes, pessoal, como sempre falamos aí no nosso cursinho, né? Opções, put, call, quem quiser ter o domínio, tá certo, de um conhecimento tão importante nesses períodos. Temos aí em boleto, Pix, 4 vezes, então vale muito a pena adquirir esse tipo de conhecimento agora. Na dúvida, né, se não vai entender, se tem o conhecimento indicado, temos 7 dias de garantia, não gostou, é só pegar o dinheiro de volta, certo? Além disso, não se esqueçam de entrar no nosso grupo do Telegram, sempre, né, informamos ali bastante coisa, os links do que falamos aqui, sempre postamos primeiro lá, e aqui no YouTube também, inscrever, curtir, comentar, sempre nos ajuda muito, gente. Quem puder fazer parte, né, de qualquer área de membros aí também, ajuda bastante o nosso trabalho. Instagram e Twitter também, o dia inteiro postando coisas ali muito interessantes, tá certo? E aí, gente, né? Ao contrário do que diz o título do vídeo, que parece que realmente a Europa está fracassada, né? Aniquilada, acabada. Não é apenas a Europa, né, gente? Não é apenas a Europa. Então, depois de tudo que a gente falou aí de Hong Kong, outro grande país, pessoal, titânico, né? Que está sim vendendo quantidades homéricas de dólares das suas reservas. É exatamente o grande asiático, né? O dragão vermelho. E não é apenas isso, tá certo? Vejam aí ao longo do ano quantas provocações, né, o Ocidente fez em relação a essa nação. Mandou aquela doidinha, né? Pelosinha lá. Caramba, a melhor trader, né? Trader do ano aí, gente. A Pelosi, Nancy Pelosi, a trader do ano, sempre, né? Ela sabe quando que a ação vai subir e cair. Gênio, né, gente? Gênio nas finanças é outra coisa. Contém ironia, tá, pessoal? Espero que vocês entendam aí o que eu falei. E aí a China passou por tudo isso, né? Então teve provocação, não fez nada, tá tomando aí de todos os lados. E ao mesmo tempo, vejam aí, centenas de delegados estão se reunindo para a cúpula de liderança que ocorre 2 vezes por década, na qual o Xi deve conquistar um terceiro mandato. Pessoal, muitos analistas, né, dizem que é exatamente isso que eles estão esperando, tá certo? Então, a partir do momento que o cara ali tiver, né, um terceiro mandato, finalmente, né, eles vão mudar essa postura então, que é uma postura, né, que não realmente não combina, né, com os discursos deles, sempre muito bélico, né, sempre muito desafiador, sempre falando inclusive que aquela ilha, né, gente, que é o grande problema aí que começa com T, ela é de domínio deles, né, e ninguém tem que ir lá fuçar naquele território, tá certo? E não fazem nada, né? Então tomam aí as provocações e ficam quietos. Será, gente, que esse é o momento da virada? Mais uma vez, pessoal, eu espero do fundo do meu coração que não, né? Não aquele conflito terrível ali que a gente vê, tá certo? Entre o país que começa com R e começa com U, já é uma coisa, né, abominável aí na questão humana. Eu realmente não gostaria de ver isso daí ocorrer, né? Mas infelizmente muitos analistas acreditam que sim. Eu nem dou, tá, gente, o meu pitaco, porque essa daí não é a minha área de conhecimento maior, tá certo? Então eu simplesmente nem falo, né? Nem chuto em nenhuma direção. E ao mesmo tempo, pessoal, é, sigam, né, aquela nossa amiga também que tá lá no País Vermelho, né, no Grande Dragão, e realmente ela postou ao longo aí dessa semana que de novo, gente, de novo 7 dias, né, de prisão domiciliar. Então ninguém podia sair, tocou o aplicativozinho vermelho lá, você, tchau, né, é despachado aí para outro lugar. Os campos lá, né, gente, não pode falar campo de concentração, beleza, não vamos usar essa expressão então, mas são campos aí onde todo mundo fica, né? Esperando o que vai acontecer. E de novo, mais uma semana então,
os bloqueios afetam a economia, que já está mancando, né? Vejam aí a Bloomberg falando. O PIB do terceiro trimestre provavelmente mostrará recuperação ainda frágil, óbvio, né, gente? Quem que, meu Deus, acredita que seria diferente disso? E dados imobiliários dos Estados Unidos, inflação no Reino Unido, estão entre destaques da semana. Olha aí, né, gente? Na mesma matéria, eles falando exatamente o que a gente levantou aqui no nosso canal. Pessoal, já está muito claro, né, que essa é a forma deles cortarem a economia, tá certo? Eles ainda dizem, né, que a inflação por lá está em 3% sempre que eu vejo essa estatística, né? Eu dou risada pra caramba, até parece, né, gente, que eles estão fazendo tudo isso daí para uma inflação de apenas 3%. E uma coisa que é muito importante também, o Ocidente, né, finalmente parece que acordou e viu que não é um bom negócio ter concentração de produção nessa região. Já estão mudando para algumas outras regiões, inclusive, né, gente, que coisa, o Brasil poderia muito bem, né, ser uma dessas regiões aí que ganhariam com a produção saindo de lá, mas mais uma vez isso vai depender muito sim das eleições, não é mesmo? Tem aí um candidato que é contra todas essas reformas de teto de gasto, de tudo mais, e tem outro que é, né, a favor de manter isso. Então, obviamente, quem ganhar vai levar, né, o país em relação a essa questão que é muito importante, gente. É óbvio que estrangeiro não vai ficar, né, de novo investindo em um país que não tem nem controle fiscal, gente. O teto de gasto é o mínimo de controle fiscal, tá certo? Então, vamos aguardar cenas dos próximos capítulos e, né, então, pô, nos Estados Unidos está tudo maravilhoso, está todo mundo perdendo aí valor de câmbio, né? Poxa, só de começar, né, gente, o papo aí, tendo um líder, entre aspas, né, como o Bidezinho, gente, pelo amor de Deus, né, o cara não sabe nem onde está, literalmente, vários discursos ali, ele sai, né, ele não sabe nem com quem ele fala, por onde ele sai, e esse cara, né, essa figura aí triste, diz que a força do dólar não o preocupa. E o que eu sempre falei aqui, pessoal, um grande ensinamento do Morfeuzinho, né? Quando uma autoridade, né, gente, principalmente financeira, monetária, ou uma autoridade civil mesmo do executivo, precisa se posicionar em relação à economia, pessoal, é porque a coisa já foi para o brejo, né? Então o primeiro-ministro fala: não estou preocupado com a economia. Sim, ele está muito, né? Não estou preocupado com a liquidez do mercado financeiro. Está muito preocupado. Não vejo problema nos próximos meses em relação às bolsas de valores. As bolsas vão quebrar. É normalmente né, essa dinâmica aí da coisa, tá, gente? Então, óbvio, né, que isso preocupa muito. Você não pode ter, pessoal, mais uma vez, um desequilíbrio dessa forma. Isso afeta tudo, né? A própria balança comercial, óbvio. O país começa a ficar muito caro, né? Para tudo, para turismo, para compra de produto. Então, sim, é algo muito preocupante. O que, em um primeiro momento, né, você pode julgar que é positivo para o país. Pô, tá todo mundo procurando aquela moeda para se proteger. Em um segundo momento, sim, é muito, né, prejudicial para aquela nação. Vejam o próprio franco suíço, que subiu muito de valor em alguns momentos, teve uma especulação do próprio governo, tá certo, para diminuir o valor daquela moeda, porque isso acaba deixando, né, a sociedade aí com um custo muito alto, enfim, isso daí não é legal. Gente, tudo em economia tem que ser equilibrado, né? Tudo. Se você começa a tirar o equilíbrio, vai dar um problema muito grave, e é por isso então que esse, né, esse ser aí que não sabe nem de onde veio, tem que se manifestar dessa forma. Nunca se esqueçam. E para fechar, né, pessoal, só nossa, coisa maravilhosa aqui no canal. E a gente traz, inclusive as matérias são da Bloomberg, né, a maioria, né? Então só trazemos o que está saindo na mídia principal, não é minha opinião, tá certo? Não é aí, né, algo que eu estou criando, eu só trago dos principais portais e realmente acredito que, né, essa grande agulha que a gente fala, que já foi afiada, tá certo? Na verdade até já espetou a bolha, né, de ativos, mas o pessoal conteve. Sim, virado do Reino Unido, olhem aí, Hunt ganha apoio do banco inglês de Bailey, deixando Truss de lado no Reino Unido. Caramba, a Truss acabou de entrar e os caras já estão deixando ela de lado.
Bailey diz que tem um encontro de mentes com o novo chanceler do Reino Unido. E aí o Hunt desistiu do plano de Truss para corte de impostos. Gente, olha como os caras estão perdidos. Então, há 2 semanas atrás, né, a Truss disse aí que tinha um programa de cortes de impostos, e aí deu tudo o problema que deu, e eles já voltaram atrás. Mas não se esqueçam, né, o maior problema aí de segunda-feira, será que vai estourar mesmo, né? Será que o banco inglês não vai chegar junto para os fundos de pensão quebrarem? Pessoal, isso aí está sob júdice ainda, tá certo? Disseram que iam, né, dar uma colher de chá, depois disseram que não iam. Então, realmente vai ficar para segunda-feira o grande mistério. O que será que vai acontecer? E aí não percam, né, a nossa área de novidade de mercado. Vamos abordar bastante isso, gente, lá, né, nesse final de semana. Então, apenas R$ 24,90, menos que uma pizza por mês. E lançamos vídeos toda semana, a mesma coisa para a área de opções. Não é recomendação, gente, de compra e venda, é apenas os cálculos, né, que devem ser levados aí no mercado futuro, que sim, é um mercado muito complicado. Tá certo, pessoal? Então não percam aí, agora também em Pix e boleto, né? Então realmente vale muito a pena. Gente, mais uma vez, né? A coisa aqui no canal ela mudou completamente, tá certo, pessoal? Não estamos falando mais de eleição simplesmente por uma questão econômica, né, financeira. Não, gente, a coisa está sim em outro patamar. Vejam aí o órgão lá, né, que fiscaliza, manda suspender propaganda de Zema. Caramba, Carmen proíbe Bolsonaro de veicular propaganda que diz que Lula defende aquilo que todo esquerdista defende, né? Óbvio que eu não vou nem falar esse nome aí. Vamos dizer em outras palavras, né? Você tirar uma pobre de uma criatura de dentro de uma mulher. É isso, né? Que eles defendem, mas não pode falar, tá certo? Manda a chapa suspender peça em que o cara que foi condenado é chamado de condenado, entendeu? Não pode também. Retirar notícia de que líder daquele grupo, né? Terrível aí, tem ligação com o cara, enfim, gente, tem tanta coisa aqui que eu falo para vocês mais uma vez, né? Não é apenas agora uma questão de finanças, de economia, é uma questão, tá certo, de como as coisas mudaram no Brasil, né? Inclusive o nosso canalzinho aqui, espero, né, que não ocorra nada, mas fiquem de olho nisso, gente, isso é muito importante. E a cerejinha do bolo esse final de semana, né? O Amoedo declarando voto em Lula e aí diz que vai lançar até, né, um coletinho acolchoado do MST, gente, que maravilha. Sensacional, né, pessoal? Claro que, né, o Amoedo não tem mais significado nenhum, né, um cara aí que virou um MBL da vida, né, tá perdido, ninguém quer saber mais. O próprio Novo, né, disse que não concorda, aquela coisa toda, mas enfim, né, pra gente entender realmente como o sistema se juntou, né, gente, em relação aí a uma única direção. E aí eu só trouxe isso, né, para salientar mais uma vez, eles mandaram até o Zema tirar da propaganda, né? Crítica, só uma crítica, né, gente? Ao outro partidão vermelho lá, tá certo? Então, que coisa, que mundo nós estamos vivendo. Um lado pode tudo, né, gente? Tem aquele Danones lá, meu Deus, cada criatura que eles estão tirando Nelipe Feto, né? Que só fala nisso o tempo todo. Sem dúvida deve ter já, né? Algo aí, sei lá, não vou nem falar aqui também. Mas que coisa, e eles podem tudo, podem falar tudo e ao mesmo tempo, tá certo? Tá havendo essa perseguição agora até a Jovem Pan. Imaginem o tamanho, gente, né, da Jovem Pan sendo também aí investigada e o nosso querido economista sincero mais uma vez. E a Globo, né? E a CNN vão ser investigadas também pela cobertura que dão pro cara aí que foi descondenado? Eu realmente acredito que não, né, gente? Acredito que não. Então, meus amigos, é isso, né? É disso que estamos falando, não é só, de novo, uma questão apenas econômico-financeira. Estamos falando aí de como será tocada, né, a sociedade daqui para frente. Se não falar, se falar algo contra o partidão, tchau. Ó, é muito parecido com, né, um país aqui que eu até evito falar o nome, né? Realmente muito parecido, mas tá tudo certo, afinal de contas. Os velhos estão rindo, né, gente? Estou trazendo aí o Bernanke, né? Ben Bernanke, ó, trava-língua o nome do cara, pô. Que ganhou o Nobel, né, gente? Que ganhou o Nobel. Uma clara mensagem aí ao nosso querido Serginho Groisman.
Meu velho, continua assinando o que a gente manda aí para você, fica de boa, né, que tudo vai dar certo. Então no final aí você, né, por agora você pode apanhar um pouquinho, mas no final vai valer a pena, tá certo, pessoal? E aí, nós, né, que não somos velhos, que não somos da realeza, temos que estudar, então, mais uma vez, nosso querido curso aí da Yellow Crypto, o pessoal fez um trabalho realmente muito bom. Tem de tudo nesse curso, gente. Teoria de Down, Elliott, Fibonacci, 1 ano de acesso e ainda no final o PDF. Para quem quiser apenas o PDF, também tem, tá certo? Então não percam, gente. Está realmente muito bacana esse curso. Pessoal, vamos ficar de olho na semana, né? Daqui a pouco eu entro em férias, mas enquanto não entrar, estarei junto aqui. Depois das férias vou fazer menos vídeos, né? Não vou abandonar de jeito nenhum. Estamos vivendo momentos muito importantes. E a área de membros, obviamente, continua normal, né? Mesmo em férias aí eu vou gerar informações no final de semana. Então que todos tenham uma excelente semana. Um grande abraço!